a criação da Lei de Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social, eu acredito que ela é até tardia diante da necessidade que o país demonstra. Nós estamos assim com uma lacuna enorme dessa carência e que eu acredito que essa lei ela vem como uma resposta a uma patologia, a uma doença que nós observamos no país inteiro, em todas as regiões, todas as cidades, que é a questão da favelização. Não é? Essa lei ela vem trazer uma oportunidade de atuação profissional fantástica para o engenheiro e para o arquiteto urbanista, mas também, mais do que isso, oferecer uma assistência técnica para uma moradia não só digna, mas uma moradia eficaz sob o ponto de vista técnico, construtivo, sob o ponto de vista tipológico, arquitetônico, que diz respeito também à estética, à diversidade e à qualidade mesmo urbana que essas pessoas com menor poder aquisitivo merecem, né, que são cidadãos, merecem, sobretudo, morar em lugares seguros, lugares que apresentam unidades habitacionais que comportam aquele programa familiar e, sobretudo, serem um elogio à diferença, acabando com aquela pasteurização e com a monotonia da maioria dos conjuntos habitacionais que foram empreendidos no país ao longo dos anos. A iniciativa de oferecer, de promover esse curso do IAB de Minas Gerais, eu acho que é excelente, é super bem-vinda, porque traz focos distintos sobre essa mesma questão da assistência técnica para habitação de interesse social. Vários especialistas, pessoas que ao longo dos anos vêm estudando o tema, eles estão assim expondo os seus pontos de vista, os seus meios de pesquisa, os focos dessa pesquisa e também estudos de casos que eles estão apresentando para nós, de modelos, não é? Mais eficazes, menos eficazes, e eu acho que com os acertos e também com a observância dos erros desses modelos que já foram implantados, nós temos muito a aprender e a incorporar numa atuação profissional, não é, mais exitosa, vamos dizer assim, mais responsável, né, com o produto final que nós vamos entregar. O IAB da Paraíba, ele vai ser o coordenador do grupo de trabalho do GT de assistência técnica para habitação de interesse social dentro do CREA da Paraíba. Eu acredito que essa postura deveria ser tomada por todos os IABs, todos os departamentos, né, dos 27 estados da federação, porque é um momento único, um momento ímpar, como muitos colegas vêm discutindo aqui nesse curso, né, promovido agora pelo IAB de Minas. É um momento único para nós, arquitetos e urbanistas, né? Nós temos que agora usar essa grande oportunidade que está sendo oferecida pelo governo federal, com esse plano de habitação nacional. Nós temos que usar muito bem essa ferramenta poderosa que vai passar primeiro pela nossa mão. Somos nós que vamos fazer o projeto, que é o ponto de partida para a execução dessas moradias, dessas unidades habitacionais, desses conjuntos habitacionais, desde do micro ao macro, a essa escala, esse nível de escala, não interessa. O arquiteto, ele é que vai fazer esse projeto, e eu acho que nós temos que dar assim, um belo exemplo para provar de uma vez por todas que somos assim, fundamentais nessa cadeia construtiva toda, somos um ponto de partida, são as decisões projetuais dos partidos arquitetônicos adotados e as metas de desenvolvimento urbano que queremos atingir. Esses são decisões fundamentais para que a execução dessas obras, dessas casas, elas sejam exitosas, né?
sob o ponto de vista também do morador, do usuário. Então, uma coisa importante que eu acho que nós temos que observar nesses grupos de trabalho, nesses GTs que tratam de habitação de interesse social, na discussão dessa lei de assistência técnica, é que nós temos que lutar pelo atendimento familiar, ou seja, individual, e não adotar modelos a serem repetidos, simplesmente rebatidos, porque eles não vão condizer com a prática. O morador ele pode até pegar um desses modelos prontos, que alguns CREAs equivocadamente estão adotando essa postura, e a própria cartilha do Plano Nacional de Habitação, do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ela apresenta um modelo, mas não significa que esse deverá ser o padrão a ser seguido. Ela exemplifica com um ou dois modelos, dependendo da faixa de renda, o que é que pode ser feito, não é? A área mínima e o custo máximo daquela unidade habitacional por de renda que o programa estipula. Então, nessa medida, nós temos que ficar muito atentos a esse detalhe de que não devemos produzir modelos a serem simplesmente repetidos, rebatidos. Devemos produzir modelos personalizados ao programa, à necessidade familiar de cada caso. Com isso, poderá ser montado um banco de dados, não vai se estar sempre inventando a roda, como a gente diz. Podemos ter um banco de dados que, combinados entre si, eles gerem um outro modelo novo, que combinou alguns elementos que já foram estudados, já foram feitos, para aquele caso específico. Então, assim, é uma grande oportunidade, é a hora dos arquitetos e urbanistas fazerem bonito, prestarem um serviço de boa qualidade, mostrarem soluções da boa arquitetura, do bom urbanismo, para que a gente construa cidades mais democráticas, mais dignas para o cidadão e que cumpramos o nosso papel social da nossa profissão, da nossa categoria perante a sociedade civil. Nós é que estudamos para isso, nós é que devemos praticar isso, a boa prática da arquitetura. E nas palavras do presidente Lula, nós devemos ter em mente que a arquitetura ela deve ser a felicidade do bem viver. Eu acho que com muita propriedade ele teve essa fala para alguns colegas arquitetos que foram agradecer-lhe a questão do nosso CAL, do nosso conselho próprio, que a própria presidência encaminhou isso, que deverá ser uma realidade muito próxima e uma conquista que também vai ser importantíssima para nós, e também por esse Plano Nacional de Habitação de 100 milhões de casas, que vai representar, sim, um salto enorme no desenvolvimento social do nosso país. Uma questão que é importante ser observada é que nós temos, até junho deste ano, de 2009, para encaminhar as sugestões que devem ser incorporadas por essa lei de assistência técnica para habitação de interesse social. Significa dizer que dentro de cada IAB e dentro do Conselho Superior do IAB, nós devemos, e também nas câmaras especializadas de arquitetura dos CREAs, em cada estado do Brasil, nós devemos ter em conta que temos um prazo curto para apresentar essas questões a serem observadas para uma melhor regulamentação dessa lei, que será em junho, próximo. Então, nós temos que discutir, apurar essas discussões, mas não só isso, nós devemos formular uma proposta concreta, juntamente com as outras entidades, vamos discutir isso dentro do IAB, mas vamos nos juntar com as outras entidades para encaminhar da melhor forma isso, para que seja regulamentado também da melhor forma. Agora, levando em conta que não vamos alcançar um modelo perfeito, nada é infalível, ninguém é infalível, então nós vamos tentar nos aproximar
de uma ferramenta, de um mecanismo de lei que possa garantir uma melhor atuação profissional, uma melhor prestação de serviço da nossa parte de profissionais, arquitetos, urbanistas, engenheiros, ao morador, ao cidadão. Então, nesse sentido, eu acho que a partir da regulamentação da lei, nós vamos ter, ao longo do tempo e das experiências que vamos viver, condições de talvez incorporar algumas emendas salutares à lei. Vamos ficar atentos para algumas questões que já estamos identificando como falhas, para que elas sejam corrigidas até a sua regulamentação e, ademais, com o tempo, podemos ainda sempre estar melhorando, né, essa lei para essa melhor atuação, como eu já falei, profissional, e para o melhor resultado possível.